Sejam muito bem-vindos a mais uma Pílulas Prospéria. Hoje eu tô num cenário um pouco diferente, gente. Agora antes das 7 da manhã agora, viu? Acordei hoje é segunda-feira, 29 de setembro. Você sabe que eu sou toda organizada e todos os episódios aqui do canal, eles já estão sempre uma semana programado pelo menos. Mas hoje eu acordei nas minhas orações. Vocês sabem, ó, quem é seguidor meu sabe que eu acordo 3:30 da manhã. E assim que eu acordei, eu falei: eu não gravei um fechamento de mês. Então já treinei e falei: não, a primeira coisa na segunda-feira para dar tempo de entrar amanhã no canal 6h45 vai ser estar fazendo uma gravação para vocês. E como ainda o sol tá baixo, eu falei: quer saber? Final de mês, episódio de encerramento de mês, vamos fazer um cenário diferente, vamos testar. Sabe que eu sou muito do testar, eu não tenho muito medo de arriscar. Então, falei, o que pode dar certo, às vezes não ficar legal, aí no próximo a gente já grava normal mesmo. E olha que legal, gente, nós temos no cenário hoje, semana passada, foi encontro da mentoria que eu faço parte, da Input, foi encontro presencial, foi maravilhoso. Inclusive vou gravar aí mais para frente uma reflexão para vocês do encontro, do tema que foi. Mas olha que lindo, nós ganhamos uma almofada. Fabiana Carneiro e time Impush são sensacional com relação à experiência em especial. Experiência do cliente, eles têm muito a nos inspirar. E eu ganhei aqui uma almofada com a minha frase. Essa aqui é a frase da minha marca. É assim, a frase que eu defendo com unhas e dentes, que é: não é sobre o quanto você trabalha pelo dinheiro, mas sobre como você faz o dinheiro trabalhar pela sua paz. E vamos começar então refletindo sobre essa frase aqui. Quando a gente pensa no mês de setembro, meu Deus do céu, já se passaram 9 meses do ano de 2025. É só para mim que parece, eu tenho a sensação, na verdade, uma sensação mista, que de fato está voando. Ao mesmo tempo, eu também tenho a sensação, quando eu olho para trás, e para mim é uma das mais gratificantes, o quanto que nós já realizamos. E nós teremos inclusive nesse domingo aqui no final dessa semana aqui, um episódio com o Leandro de fechamento de mês e início de mês, porque eu acho importante também essa reunião do casal, do parceiro, da família, mas aqui eu quero focar mais você e o seu relacionamento com o dinheiro. E quando a gente olha aí nos últimos 9 meses, é claro que quando a gente começa o ano, nós colocamos aquela listinha, né? Eu não sei se você é a pessoa que escreve num bloco de notas, ou escreve num caderno, num diário, no Notion. Gente, eu tô apaixonada pelo Notion, eu uso o Notion para tudo, literalmente, agora. Mas eu obviamente coloquei objetivos para mim como pessoa, como ser humano, como filha de Deus, e coloquei também objetivos para a empresa. E foi um ano até agora, um ano que obviamente a gente coloca no papel, e por isso que eu acho que é importante nós materializarmos. Inclusive é por isso que eu trouxe a agenda financeira aqui, porque quando eu faço fechamento de mês, a agenda financeira que nós desenvolvemos no programa Prospéria, ela é complementar, ela é importante, porque aqui nós temos passos que são essenciais para essa reflexão. E hoje eu vou focar de fato no fechamento, e quinta a gente faz um episódio de abertura. E obviamente a gente materializa, a gente escreve e a gente pede para Deus. Não necessariamente tudo vai acontecer do seu jeito. E você também delegar, tirar o controle, é importante nós entendermos isso, porque muitas das nossas frustrações, ela está porque nós achamos que nós controlamos tudo, e não necessariamente. Mas nós temos que ter no fundinho lá no coração de que nós fizemos a nossa parte, esse é o essencial. Então, pode ser que ontem mesmo eu frequento uma igreja, a Igreja Hillsong, e o pastor Rafa Bittencourt, ele estava falando sobre isso, né, que é importante a gente
delegar o controle. Nem sempre hoje você talvez esteja vivendo uma estação que ainda não é de colheita, é de plantação. E sabe que essa plantação, colheita, plantação, colheita, plantação, colheita, ela é algo que é um ciclo. Existe um ciclo que não necessariamente você vai até os seus 30 anos plantando e a partir dos 30 você vai colher todos os dias. Não, nós vivemos ciclos, né? Eu estava comentando com o Leo, no mercado imobiliário nós tivemos um ciclo muito bom dos últimos 4, 5 anos, mas esse ano foi um ano estranho, foi um ano de reinvenção. Não necessariamente isso quer dizer que você não vai faturar e não vai ganhar dinheiro, mas existem ciclos, entendem? Inclusive no mercado financeiro, se a gente for pensar. Por exemplo, taxa de juros alta, é um ciclo. Você vê, nós estamos agora nós estamos explodindo na taxa de juros, né? Brasil, estamos vindo em anos de taxa de juros alta e agora a tendência é cada vez mais cair. O Fed, semana passada ou há 2 semanas atrás, já diminuiu 0,25 pontos da taxa de juros dos Estados Unidos. Então são ciclos, é claro que existem ciclos que às vezes dá uma subida demais, mas é um ciclo, a economia é um ciclo, a sua vida é um ciclo. E um dos princípios que eu tenho é: tá tudo bem, nós passaremos por tempestades. A Bíblia nos ensina muito isso, mas que você na próxima tempestade, você esteja melhor posicionado, mais preparado. E é isso que importa nessa vida. Então hoje, quando eu faço a reflexão, principalmente, e eu gosto muito desse fechamento de setembro, e na agenda financeira nós também temos essa análise trimestral. Eu já vim aqui, eu já mostrei, eu não quero ser repetitiva com relação à agenda financeira, mas nós estamos fechando o nosso terceiro trimestre do ano de 2025. Não é só um mês, é um fechamento de mais um trimestre. E quando a gente pensa, como foi o seu último trimestre? Então, se eu vejo aqui, né, além de setembro, como foi esses últimos 3 meses, julho, agosto, setembro? É assim que eu quero começar. Vamos lá, sempre que termina o mês, eu gosto muito, eu brinco com os meus clientes, que eu sempre tenho uma parte da reunião, eu reviso o passado, e outra parte da reunião eu planejo o futuro. Geralmente a dinâmica da minha reunião ela é dividida nessas 2 etapas. Eu sempre começo revisando o passado, porque é como o ser humano não tem como, ele aprende com os erros. Então, olhar para o passado, olhar como fazer essa reflexão de como você se comportou nas últimas 2 semanas. Como você se comportou nas últimas 4 semanas? E com relação a tudo, o nosso exercício é um exercício constante de estar sempre, se você, assim, o caminho para o autoconhecimento é você estar refletindo sobre as suas ações, o seu comportamento. Então, quando eu olho para trás no mês de setembro, eu quero perguntar para você, como foi o seu mês financeiramente? E você não vai conseguir me responder a esta pergunta se você não tem um controle, se você não tem clareza, se você não tem visão. Ah, Jo, eu acho que foi um mês bom. Baseado em quê? Não, baseado porque a gente atingiu aí as nossas metas de faturamento, ou eu consegui ficar bem dentro do meu cartão de crédito, na fatura, tô terminando o mês aqui, tô conseguindo sobrar um pouquinho, tô conseguindo guardar. Ah, legal. Pô, isso já são alguns indicadores. Então você tá vendo que quais são os indicadores aí que você tem na cabeça? O cartão de crédito, a poupança no final do mês que sobrou. Agora, ainda assim, se você quer performar, não adianta, nós precisamos ir no detalhe. E é muito isso que eu falo com os meus clientes. Por que que o programa de consultoria é um programa no qual nós acompanhamos aí de 2 a 5 meses, dependendo aí do modelo, né, de programa que você contrata com a gente? Porque é um exercício de autoconhecimento. Quando a gente de fato abre a sua vida financeira, abre o seu extrato, tá? A gente entende, a gente tem clareza e a gente consegue ver números. Porque uma coisa é você falar, não, eu consegui diminuir meu cartão de crédito em R$1.000.
Ou, Jo, eu tô equilibrada, não subiu tanto a minha fatura, mas eu tô aí meio que tendendo estabilizada no que foram os últimos 3, 4 meses. Ok, mas quando a gente quer performar, se eu quero ir além, se eu entendo que eu estou até um pouco aquém dos resultados que eu poderia obter, por exemplo, quando eu falo resultado, tem várias questões aqui. Tem tanta questão emocional, por isso que na agenda financeira nós damos uma nota emocional, além da nota financeira. Porque muitas vezes o meu cliente ele está mudando o comportamento, ele está mudando hábitos, ele está mais consciente, mas ainda a gente não teve resultados numéricos, financeiros significativos. Esse final de semana mesmo, eu atendi um casal, a Bruna e o Rafa, e ela falou: "Jô, olha, eu tô sofrendo". Ela é uma mulher que consome, ela nunca parou para pensar, para falar não para ela, era muito automático. E ela viu que ela estava indo aquém dos resultados, ela falou: "Jô, olha, foi um mês, as últimas 3 semanas, eu fiquei muito atenta, eu entrei na Zara e eu não comprei nada, eu saí sem nada. Só que ainda assim, no final do mês, olha o cartão, eu passei aperto de novo". Eu falei: "Bru, é óbvio, mas foram 3 semanas que a gente está juntas. O seu cartão não vai, sumir da hora para outra, de uma hora para outra. Existe uma previsão, a gente consegue ver que a partir de novembro, o seu cartão vai diminuir, mas a gente precisa ficar firme". Então, você entende que existiu uma evolução emocional, não tão financeira. É óbvio que já nessas 3 semanas, imagina se ela estivesse consumindo da forma na qual ela estava anteriormente. Ia ser pior ainda. Mas ainda temos muito a alcançar. Então eu sempre pergunto: como foi o seu mês? Se você não tem um controle, uma clareza tão profunda dos seus números, do seu cartão de crédito, da sua conta corrente, de fato como é a suas finanças, você vai ficar nessas sensações mais macros. Então observando um pouco das faturas, da fatura ou das faturas, observando aí se sobrou alguma coisa no final do mês, observando se, por exemplo, um outro indicador, ao longo do mês você ficou sem caixa, porque muitas pessoas têm vergonha disso acontecer, mas é mais comum do que você imagina. Pessoas que ganham muito dinheiro aqui na consultoria, a gente atende aí pessoas com renda acima de 50 mil reais, geralmente. Acima de 15 mil reais a gente já tem programas que fazem sentido, mas o premium aí geralmente acima de 50 mil reais. Mas pode ser que um casal aí que ganha acima de 150 mil reais, em algum período do mês ele vai ficar sem caixa, com o caixa que ele tem hoje. Não necessariamente ele vai terminar o mês negativo, mas será que ao longo do mês, por 10, 15 dias, você vai ficar negativo? Porque o fluxo das contas que você tem a pagar com o que você tem a receber não está em sincronia. Esse é um indicador que de longo prazo isso pode, além de te render juros, dependendo aí se você não tem alguns dias no cheque especial que não é tributado, não, que não é descontado, né? Mas é horrível isso, né? A gente tem que corrigir isso. Isso é um indicador que fala, opa. Então, essa pergunta de como foi o seu mês, eu convido você a refletir. E se você não tem certeza, é importante a gente entender. Então, hoje, quando eu sento, se eu abro o meu controle financeiro, eu tenho total clareza de quanto que eu gastei com farmácia, de quanto que eu gastei com salão de beleza, de quanto que eu gastei com refeições fora de casa, com compras de supermercado. E como nós temos sempre parâmetros, eu tenho uma coluna, uma visão no meu controle financeiro que é quanto que nós previmos e quanto que de fato aconteceu, que é o realizado. Então a gente sempre consegue ter essa visão rápida, porque é isso, você tem 15 minutos para analisar. Jô, eu não tenho 2 horas, imagina, tipo, eu tenho 5 minutos. Às vezes você pode fazer isso enquanto você está na escada na academia, num cardio. Você pega o seu celular, se você tem isso rápido, e você consegue dar uma olhada se você tem um controle financeiro que dá para abrir no celular. Ou, por exemplo, 15 minutinhos do seu dia antes de você ir trabalhar, ou antes de você até mesmo tomar café da manhã, para um pouquinho, senta na mesa, fica quietinho e vê. Se você tem esses números claros, rápidos, eficientes e organizados, você vai conseguir fazer essa reflexão e você já vai conseguir ajustar. Eu vou fazer essa reflexão pública aí com vocês, com relação a eu e o Lê, mas
Esse foi um mês que a gente gastou um pouco mais, sim, porque nós tivemos convidados, foi um mês agitado socialmente aqui em casa, mas já era previsto. Eu já tinha falado isso para vocês, eu falei em algum episódio aí, que era algo previsto. Então não foi algo que, por mais que nós gastamos mais, não foi algo que foi fora do controle. Por outro lado, foi um mês onde a gente não saiu com refeição fora de casa praticamente, delivery praticamente nada. Então, é sempre legal a gente fazer essas. Então, se você tem um controle financeiro eficiente, você consegue rapidamente entender o que aconteceu. Então, aonde você gastou mais, e acontece muitas vezes. E se você gastou mais, você aprende, né? Eu gosto de mostrar para os meus clientes porque a gente entende o que aconteceu. Por que subiu tanto refeições fora de casa? Por exemplo, com esse casal, eles gastaram 8.750, acho, de refeições fora de casa, que a gente estava revisando no sábado. E eles falaram, Jô, a minha irmã, que mora em, acho que era Colômbia, não lembro onde ela mora, mas ela ficou uma temporada aqui em casa e de fato a gente saiu mais. E, gente, hoje eu moro em São Paulo, esse casal é de São Paulo. É muito caro sair. Ainda mais aonde eles frequentam. Então, de fato, vai subir 8 mil reais mesmo. É muito dinheiro, mas eu tô falando em uma média de 2 mil reais por mês. 2 mil reais por mês, se eles saíram 2 dias por final de semana, eu tô falando de 1.000 reais por dia. 1.000 no sábado, 1.000 no domingo. E isso é para uma família de 4 pessoas, mais convidados, se eles pagaram, faz sentido, porque você vai num restaurante aí. Em São Paulo é pelo menos 200 reais por pessoa, ainda mais se você pede bebida alcoólica, subindo até. Fora isso, tem os cafezinhos da semana, tem os sorvetinhos. Se você tem criança, filhos, tem isso. Eu estava conversando com uma cliente, talvez eu já tenha compartilhado isso aqui com vocês, mas ela falou, Jô, a minha filha, ela entende que final de semana é sair para comer. Então ela pede isso para mim. E eu falei, eu entendo, mas a gente precisa começar a limitar, porque isso tá te tirando, tá trazendo esse sufoco para você. Os custos que você hoje tem com refeição fora de casa, com os objetivos que nós queremos atingir, e principalmente para a gente segurar esse cartão de crédito, ele vai te tirar da rota. Então é importante você sentar, é uma refeição, não é sexta, sábado, domingo. E aí você vai almoçar e você também tem o sorvete depois, aí também tem a pipoca no cinema, e quando você vê, foi 1.000 reais. Facilmente, ok? E aí, obviamente, eu também pergunto para você, o que funcionou bem? É importante a gente entender o que funcionou bem. Eu tô muito, mas muito, mas muito feliz com um casal que é a Maria e o Marcelo. Eles estão, gente, tendo resultados muito bons, muito bons. Eu vou vê-los amanhã, mas essa madrugada eu já estava revisando os controles deles. E eles ficaram, ela foi assim. E ela tinha até um pouco de medo, sabe, de receio de entrar, porque ela falou: Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou. Porque ela gosta de comer bem, de sair, de ir no salão, isso, aquilo. E deu super certo, né? Mas a Maria, por exemplo, ela é uma cliente que ela é super natureba. Ela é a minha consultora de óleos da doTERRA. Eu tô toda da doTERRA aqui em casa, adoro. E ela é super uma natureba. E, por exemplo, ela não gastou nada com drogaria. Ela é uma cliente que não gasta. Gente, sabe o que é um orçamento? Que você vai lá, zero. Ela não gastou nada no mês de setembro com farmácia. Falei pra ela, falei, Maria, você é tipo assim, cliente troféu. Eu nunca vi uma mulher não gastar nada com farmácia. E ela não tem isso, né? Então, com ela eu vou amanhã muito conduzir ela para ela entender o que funcionou bem. Olha que legal, Má. De tudo que a gente se comprometeu, olha tudo que funcionou. E a gente tem muito essa tendência, nós seres humanos, de olhar para aquilo que a gente não tem ainda, para o que a gente não fez de errado. E a gente tem que trabalhar isso. Se você é uma pessoa que está sempre vendo mais de uma forma negativa os seus resultados, o que você não tem ainda, o que você não conseguiu, gente, vamos se animar, vamos olhar também para o que deu certo. Isso é muito importante para a gente se manter motivado,
Porque a jornada financeira, ela não é uma jornada de um mês, ela é uma jornada de uma vida. Então, se você não para hoje para olhar e entender, bom, olhando para trás, tudo que deu certo, você não vai se manter motivado. E tudo que você não precisa é de sabe aquele anjinho do bem e anjinho do mal, né? Aquele anjinho do mal falando tudo que você é ruim, né? Que o anjinho do bem fale aqui ao seu lado. Mas é claro, eu também sempre faço a pergunta, o que pode ser ajustado? Não só em termos financeiros, né? Então, bom, beleza, a gente ainda não conseguiu diminuir comprinhas. Por quê? O que aconteceu? Vamos entender. Aonde que nós poderíamos ter, de fato, talvez foi algo por impulso? Eu revisando também sexta-feira passada, é que eu tô atendendo todos os dias, né, gente? Então, eu tenho muitos casos. E na sexta passada eu me encontrei com a Dani e com o Roberto, eles já estão comigo há uns 4 meses e agora a gente renovou, porque eles vão manter aí um acompanhamento mensal e isso acontece. Não são todos os clientes que saem prontos. Além disso, eles gostam de estar se encontrando comigo, porque é um momento onde o casal para olhar as finanças. Nós olhamos juntos e é importante eu estar no meio. Virou um ritual deles. Eles falaram, Jo, eu quero continuar com você, porque você está me ajudando muito. E a Dani mesmo falou, a gente acabou ultrapassando o cartão de crédito deles. Eu falo nosso porque eu sinto que é no meu também, né? E eles acabaram ultrapassando. Eu falei, o que deu errado? E ela falou, e a gente, né, eu vou investigando, eu vou entendendo, eles vão falando, é uma terapia, né, gente? E aí ela falou assim, Jo, em nenhum momento eu parei, todas as compras que eu fiz, que foram compras altas, porque eles compraram uma viagem, em nenhum momento eu parei para olhar como estava a minha fatura. E existe um limite no qual você pode pagar uma fatura, gente. Porque não adianta, é um ciclo mensal, eles são CLT, então existe um salário, que acontece, eles acabaram comprando um monte de coisa, ainda mais que eles moram fora, então não dá para parcelar. E aí veio muito alta a fatura, só que isso não vai ser suficiente com o que eles têm a receber. Então, por mais que no próximo mês eu já consigo entender, né? A gente já conseguiu visualizar na sexta que dia 9 de outubro eles não vão conseguir pagar todo o cartão de crédito. Final de outubro, com as entradas que eles vão ter, a gente vai conseguir equilibrar, uma vez que eles segurem esse consumo, certo? Porque não adianta gastar mais, que aí a gente tá ferrado. Mas assim, no final do mês de outubro eu consigo ver que vai equilibrar, mas de fato do dia 9 ao dia 22, acho, 25, ia ter um déficit. Por quê? Porque ela comprou mais coisas que a fatura que nós temos como teto, permitia. Por quê? Porque foi total impulso. Ah, preciso viajar, estamos combinando com os pais, com os amigos. Só que eu falei, Dani, nós não estamos numa fase que a gente tem dinheiro abundante disponível, a gente precisa fazer essas contas. Se você tivesse esperado 15 dias para fechar a fatura, a gente organiza, primeiro compra um hotel, fecha a fatura, paga, depois compra outro hotel. Ah, mas vou perder a oportunidade. Mas acontece. Agora olha o bolo que a gente ficou. Então, o que pode ser ajustado não é só com relação a números. Ah, gastei mais de refeição e menos. Que é de fato o que eu faço com a Bruna. Então, peguei Bruna e Rafa e falei, Bru, vamos então, ao invés de sair 2 vezes por semana, sair uma vez por semana, ao invés de 8 mil reais, eu vou colocar 4 mil reais. E eu sempre pergunto, faz sentido para vocês? Porque não sou eu que vou dizer com o que você tem que economizar. Mas o que faz sentido para a família, vocês estão dispostos, funciona para vocês? Porque se não funcionar, a gente vai ter que tirar de outro lugar. E a gente já começou a pensar de repente, eles tirarem a faxineira. Ou diminuir. Então, é um ponto. Então essa questão de ajustado, existe sim a parte financeira, mas existe também a comportamental. Eu até brinquei com eles, eu falei assim, gente, eu vou começar a pedir para a Ju, que trabalha comigo, a mandar todos os dias no grupo. Você já olhou a fatura do seu cartão de crédito? Então, essa atenção. E quais são as comemorações, certo? Então, além do que funcionou bem, mas o que a gente pode, de fato, comemorar? As big or small wins. Grandes ou pequenas vitórias, certo? Quando você tem clareza
você consegue de fato entender quanto que entrou versus o que estava programado, quanto que saiu versus o que estava programado. Eu tive um aumento no meu patrimônio, eu tive um aumento de investimentos, aquelas metas que eu defini, vamos olhar no começo do mês, aquelas metas que eu defini lá atrás. E aí, funcionou? Não funcionou? Eu consegui guardar? Então, tudo isso a gente tem que parar. E se você, Jo, e se eu não parar, não tive tempo, perdi? Se você não faz isso dentro dos, eu diria que os 5 primeiros dias do mês, é muito, tipo, você vai fazer já 10. Só se você tiver uma reunião financeira comigo, aí funciona. Com a Amanda, eu tenho uma cliente que a gente agora já está acompanhando mensal. A gente vai se falar nessa sexta, dia 3. Mas não vai dar, a gente vai se falar no dia 10. Sexta que vem. Mas tudo bem, porque até eu coloco com ela, olha, Amanda, até o dia 10 a gente tem que revisar. Mas é comigo, ela tem um compromisso comigo na agenda. Agora, se você tá sozinho, é difícil, talvez você dia 10 parar para olhar o seu mês anterior. Dia 10 você já tem que estar pensando no mês seguinte, geralmente, né? Você já tá no meio do mês. E aí, quando a gente parte aqui para revisão trimestral, se você não tem isso muito bem documentado, você vai se perder, você não vai conseguir olhar muito e você vai ficar no achismo um pouco. Mas eu sempre convido meu cliente a olhar os últimos meses, então eu sempre trago muito as médias. Quando eu pego o controle financeiro, eu falo, olha, a média dos últimos 3, 4 meses foi X. Olha a média aqui de refeição fora de casa. Porque às vezes quando a gente vê um mês, voltando ao caso da Bru e do Rafa, R$ 8.700. Mas de fato foi um pico. Foi algo pontual, não é a normalidade deles. Então, quando eu olho os últimos 4 meses, é menor. Então, a média talvez do trimestre vai subir. Mas vamos olhar, foi então de fato só pontual em setembro esse gasto? Julho e agosto ficou legal? Então, eu gosto muito de entender as entradas, as saídas do trimestre e, mais importante, os investimentos. Em especial, se você tem aí uma renda variável, porque com rendas variáveis, muitas vezes o montante, o aporte que você vai fazer mensal, ele varia. A não ser que você pague um boleto do bem. Aí, boleto do bem já é um pouco mais diferente, mas mais estável, porque é um boleto que você se compromete aí todo mês. Mas é importante a gente ver. Por mais que eu e o Lê, por exemplo, temos rendas variáveis, a gente hoje não define muito um prolabore para a gente tirar. A gente tem mais algumas retiradas pontuais ao longo do ano, porque tudo que eu ganho, que a empresa hoje, para mim, a Prospera, gera, eu estou reinvestindo na empresa. Então eu brinco até com o Lê, eu falei, gente, eu não vejo o dinheiro que eu ganho, porque tá tudo sendo reinvestido, né? A gente faz, na verdade, retiradas trimestrais. Então, por isso que é muito importante esse controle de caixa para a gente. Não necessariamente, mas para você fazer retiradas trimestrais, você tem que ter um controle financeiro na ponta do lápis. Eu tenho, assim como eu também tenho consciência. Isso não quer dizer que eu não saia do que eu previ, tá? Eu sou filha de Deus também. Para mim também é difícil. Então, por isso que eu gosto tanto de mostrar para vocês o quanto que uma organização financeira pode de fato transformar resultados, tá? Mas essa questão dos investimentos, ela é muito importante. Eu gosto de olhar. Porque, esse mês eu só guardei R$ 1.000. Mas vamos olhar os últimos 3 meses. Realmente, ó, já foi 4.500. Pô, tá vendo? A média é acima de 1.000, apesar desse mês só ter sido 1.000. E muitas vezes a gente deixa de investir ou deixa de fazer coisas porque, é muito pouco. É pouco para quem? Você está se comparando a quem? Porque você tem que se comparar com você mesma. Para de olhar para o seu amiguinho. Então é isso, eu sempre trago. Bom, quando a gente olha o nosso orçamento, numa visão mensal, talvez fique mais difícil da gente entender aonde a gente consome mais. Mas eu gosto de trazer, se a gente fosse escolher quais são as principais 3 categorias do meu orçamento em termos de gastos. Isso é importante, eu gosto que meu cliente sempre saia da reunião com números macros. Então, por mais que eu mostre o micro para ele, ele pode se perder. Às vezes pode ser muita informação. Então, eu falo, o ponto de atenção aqui é refeição fora de casa, comprinhas e delivery. Eu quero que ele saia com essas 3 informações. Porque eu já trabalhei tanto essa questão do consumo que
a parte de farmácia, que às vezes vai mais, a parte, ou às vezes é mais a coisa de Mercado Livre. Olha, eu preciso que você se atente ao Mercado Livre. Então eu gosto muito de trazer. Então hoje eu pergunto para você. Hoje, você consegue me responder com clareza e definição mesmo? Quais são as 3 categorias que mais consumiram o seu orçamento nos últimos 3 meses? Porque esse é um ponto de atenção. E aí a gente compara depois, no final do ano, essa visão. Será que melhorou? Será que ainda é um ponto de atenção? Tá? Quais são as 3 conquistas do trimestre? E o que pode ser ajustado? Então, eu acho que essa é a minha. Esse é um exercício essencial. Eu gosto muito de trabalhar com essas perguntas. Ah, Jo, eu não tenho tempo de anotar, parar e anotar. Mas se você está no carro ouvindo esse vídeo, reflita. Reflita. E com um controle financeiro ao lado, quando você tem essa visão do detalhamento, você consegue ver, tá? É isso para esse vídeo de hoje. Já estamos em 30 de setembro, meu Deus do céu. E eu acho que o mais importante é você realmente pensar financeiramente. Eu vejo que eu estou evoluindo, emocionalmente, eu estou realizado. Porque não necessariamente tudo vai dar certo. E você não pode, quando eu ganhar mais, aí sim eu vou guardar. Quando tal pessoa sair da minha vida, aí sim vai melhorar a minha finança. Tipo, não existe isso. Então, talvez quando eu olho para os últimos 9 meses, não necessariamente tudo que eu coloquei na ponta do lápis financeiramente, em termos de ganhos, aconteceu. Quanto que você quer ganhar no ano? Nossa, eu quero ganhar 10 milhões de reais. E aí, Jô, ganhou? Não, não ganhei. Mas isso não quer dizer que, né? Então, vamos entender. Então, assim, mas ainda assim eu estou orgulhosa de mim. Desde que eu voltei de julho, gente, eu tô num foco financeiro absurdo, assim. Falei, eu vou parar de me sabotar. Vou parar real. Porque eu vim de janeiro a julho, mais ou menos, com alguns picos de consumo. Comprinhas, muitos gastos com saúde, porque também a gente passou por algumas questões que a gente teve que focar nisso. Mas também foi assim, foi além. E aí fomos viajar, e aí eu voltei, eu e Lê, a gente sentou e falou, não, cara, a gente vai fazer o segundo semestre, um semestre diferente. Não é porque tá entrando que é para sair também, não é isso que eu prego. Então você entende que é um exercício constante dessa conversa de você com você mesmo, só que eu só consigo ver porque eu tenho clareza. E aí é onde as pessoas se perdem, elas acham que tipo, meu cartão tá alto, eu tô gastando mais ainda, e eu vou esperar tudo baixar para eu começar a consultoria. Vai baixar sim, meu amor, vai baixar. Eu dou um mês para esse cliente aí que está quase fechando comigo. Depois eu tiro a proposta, porque não vai baixar, ele só vai se enrolar mais, protelar. E assim, quando eu penso de outubro para frente, faltam 3 meses para o ano acabar. Ainda dá tempo de se organizar, ajustar e conquistar. Eu não tenho dúvidas disso. Se você hoje está terminando o mês de setembro, talvez frustrado, ou sabe dentro de você existe uma culpa, você sabe que você está aquém dos resultados que você poderia ter, eu te convido a rever isso, eu te convido a buscar ajuda, porque ainda dá tempo de ajustar. E é com essa frase que eu quero terminar esse vídeo. E também com essa frase que no final da vida, gente, no final do dia, no final do ano, não é sobre o quanto você trabalha, mas sobre como você faz o dinheiro trabalhar para sua paz. Eu desejo que você termine o mês de setembro em paz com as suas finanças, leve, realizado. Se não é esse o seu sentimento, me chama, vamos conversar. Porque a pior coisa nessa vida é você viver com culpa. Eu já disse aqui, eu repito, acho que uma das coisas que a gente abomina aqui como empresa é desculpas e culpa. Então, vamos organizar, vamos ajustar, porque ainda dá tempo de se conquistar.
Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha e eu te espero no nosso próximo Pílulas Prospéria.